Olá, povo meu, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Vamos gotejar a doutrina? Então vem comigo, vamos aprender mais um princípio importante da palavra de Deus. E esse princípio de hoje é para você, igreja do Senhor Jesus, você que faz parte da igreja do Senhor Jesus, você precisa entender esse princípio aqui, que é muito importante para você não cometer o mesmo erro e para que você também entenda que quando outros vierem a cometer esse erro, você como igreja tem autoridade de repreender esta pessoa no nome de Jesus, né? E você vai entender o porquê dessa questão. Vamos ler aqui o texto comigo? Vem comigo aqui em nome de Jesus. Em 1 Timóteo, capítulo de número 5. Eu vou ler aqui 2 versículos somente, o 19 e o 20. 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo é o 19 e o 20, que diz assim, ó: Não aceiteis acusação contra os presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. E aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também sirva de exemplo para que os outros tenham temor. Então, esse texto aqui é um texto doutrinário muito importante, irmãos. Por quê? Porque a primeira coisa que você precisa entender aqui é quem é os presbíteros, né? O texto começa dizendo: não aceiteis acusação contra os presbíteros, a não ser na presença de 2 ou 3 testemunhas. Primeiro princípio aqui para você entender, quem são os presbíteros? Os presbíteros são os pastores da igreja, né? A palavra presbítero, é só você pegar o dicionário bíblico aí, que você vai ver, a palavra presbítero significa pastores, anciões, né? São os líderes da igreja. Então, hoje há uma grande confusão, e eu quero aproveitar para esclarecer isso aqui. Há uma grande confusão, as pessoas hoje fazem uma escadinha, né? Hoje a igreja do Senhor acabou se perdendo nessa questão aí e fazendo uma escadinha. Hoje a pessoa ele é consagrado a presbítero, depois ele é consagrado a pastor, depois ele é consagrado a bispo. Ou seja, derrama 3 consagrações sobre a cabeça do ministro, quando na verdade as 3 coisas é uma só, meu irmão. A palavra presbítero na Bíblia é pastor, está falando do pastor. Ah, pastor, então me prova isso. Como é que você prova isso? Te provo em vários textos bíblicos. Primeiro, Efésios 4:11. Olha só, vamos comigo aqui em Efésios 4:11, rapidinho, dá uma voltada aí. Tu está em Timóteo comigo? Volta um pouquinho aí em Efésios 4:11. Olha o que diz aqui o texto de Efésios 4:11. E ele mesmo deu, ele mesmo quem? Jesus. Ele mesmo deu uns para apóstolo, conta comigo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. A palavra doutor aqui é a mesma coisa que mestre, né? Então olha só, esses são os 5 cargos ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Jesus ordenou esses 5 cargos ministeriais. Tem a palavra presbítero aqui? Não. Tem a palavra presbítero, bispo aqui? Também não. Por quê? Porque já tem a palavra pastor. Então quando se refere ao pastor, está se referindo ao presbítero e ao bispo. E depois evangelista, apóstolo, profeta e doutores ou mestres. Então esses são os 5 cargos ministeriais. Então essa escadinha que o homem, se for o homem que criou, irmão, isso é o homem, isso é coisa humana, né? Essa escadinha aí não existe não. Consagra o cara presbítero, depois consagra o cara pastor, depois consagra o cara bispo. Isso não existe. As 3 coisas é uma só, né? Então quer fazer a coisa certa, meu amado? Se o camarada tem chamado pastoral e chegou o tempo dele ser consagrado, então consagra ele direto ao pastorado, porque quem capacita é o Senhor, né? Agora, não precisa essa escadinha aí não.
Isso aí não tem base bíblica, isso aí não. Ah, pastor, ainda não estou convencido com isso. Não está convencido? Então beleza, vou te dar outro texto bíblico aqui. Tiago, vem aqui comigo, Tiago. Tiago, capítulo número 5. Vamos lá, você vai entender comigo. Olha o versículo 14, Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Então olha só, a orientação da doutrina do Senhor, a doutrina apostólica, nos orienta que se tiver alguém enfermo na igreja, chama o presbítero para orar ele, fazendo a oração da fé, ungindo com azeite, e aquela pessoa ficará curada, e se houver pecado, ser-lhe-ão perdoado. Então quer dizer que o presbítero, ele tem mais autoridade e mais unção do que o próprio pastor da igreja. Por que que tá... Então quer dizer que chama o presbítero para orar, para ungir com óleo, e deixa o pastor da igreja, que é o anjo da igreja, de fora? Não, não é isso não. É porque a palavra presbítero significa pastor, meu amado. Né? Quando fala chama os presbíteros da igreja para orar, ungindo com azeite, fazendo a oração da fé, está falando chama o pastor da igreja, chama o anjo da igreja para orar. É o anjo da igreja que tem autoridade, né? Pela doutrina apostólica, para orar pelos os doentes, os enfermos da igreja. Então a palavra presbítero, pastor e bispo é a mesma coisa, meu amado. É a mesma coisa. Ah, me prova, ainda não estou satisfeito, pastor, me prova aí. Então tá bom, vem comigo aqui. Epístola de Pedro. Vem comigo aqui na Epístola de Pedro. Primeira Epístola de Pedro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 5. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 5. Só o primeiro versículo. Olha o que Pedro vai dizer. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero como todos eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Olha só, aos presbíteros da igreja, admoesto eu, que também sou presbítero. Olha só, o apóstolo Pedro, ele está advertindo, admoestando aos presbíteros da igreja, que é os pastores da igreja, e ele vai dizer que, assim como eu também sou presbítero. Ué, mas espera aí, mas o Pedro não era apóstolo? Como é que ele está dizendo aqui que ele é presbítero? Isso é fácil você entender, porque quando o Senhor Jesus, ele ressuscita dentre os mortos, que ele aparece para Pedro, ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro diz, eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo. 3 vezes o Senhor Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, eu já disse que te amo, Jesus. E Jesus falou, então agora apacenta minhas ovelhas. Então Jesus estava consagrando Pedro a pastor. Pedro agora está deixando de ser apóstolo para ser pastor. Pedro agora ficou responsável pelo evangelho da circuncisão, pelo evangelho pregado aos judeus. Pedro agora passa a ser um pastor local, um pastor territorial, para pregar o evangelho dentro de Israel. Então, Pedro foi consagrado a pastor. Por isso que ele está dizendo, e assim, como eu também sou presbítero, porque ele está dizendo, eu também sou pastor, fui consagrado a pastor, agora eu sou pastor. Então, meu amado, entenda isso. A palavra presbítero aqui, né, significa pastor. Então não tenha dúvida mais sobre isso e não entra nessa filosofia de escadinha não, meu amado. É uma coisa só, é pastor e acabou. Ou você pode chamar de presbítero também, pode chamar de bispo também, que é a mesma coisa, mas é uma consagração só. Para com esse negócio, meu amado. Você é líder, para com isso, estuda a Bíblia. Aí fica fazendo escadinha, pelo amor de Deus. Quando você não entende a palavra, beleza, mas agora que você está entendendo, para com isso, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá. Então vamos voltar aqui para o texto que a gente estava lendo, né? A gente estava lendo aqui o texto de 1 Timóteo, capítulo de número 5. Vem cá. 1 Timóteo, capítulo 5. O texto que nós lemos é o 19 e o 20. Não aceiteis acusação contra os presbíteros
que são os pastores, senão por 2 ou 3 testemunhas. E aos que pecarem, repreende-o na presença de todos, para que tenham temor, né, e sirva de exemplo para os outros. Então, essa repreensão aqui é específica. Que repreensão é essa, pastor? Na presença de todos. É quando alguém se levantar para acusar o pastor, para apresentar alguma acusação contra o pastor, sem a presença de 2 ou 3 testemunhas. Qualquer pessoa que levantar acusação contra os pastores da igreja, contra os líderes, os anjos da igreja do Senhor Jesus, sem a presença de 2 ou 3 testemunhas, essa pessoa tem que ser repreendida na presença de todos, para que sirva de temor e de exemplo para todos que estão assistindo ali. Então, meu amado, você que é ovelha, você que é igreja do Senhor Jesus, se você vê alguém repreendendo o teu pastor sem a presença de 2 ou 3 testemunhas, você tem autoridade para repreender essa pessoa na presença de todo mundo, porque só se pode apresentar acusação contra os pastores se tiver 2 ou 3 testemunhas. Ah, pastor, mas por que isso? Porque isso é um princípio que Deus determinou, que está lá em Deuteronômio, capítulo 19. Vamos lá comigo. Deuteronômio, vamos lá. Capítulo 19. Vem comigo. Aleluia. Deuteronômio. Deixa eu ver aqui onde que está. Deuteronômio. Capítulo 19, aqui ó, o versículo é o 15, Deuteronômio 19, 15, olha o que diz: uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou qualquer pecado, seja ele qual pecado for que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá esse negócio. Ou seja, o Senhor determinou lá atrás, né, que de maneira alguma uma pessoa apresente acusação contra outra, senão na presença de 2 ou 3 testemunhas. Porque toda acusação contra alguém só tem validade perante o Senhor se tiver a presença de 2 ou 3 testemunhas idôneas que confirmem esse fato. Caso contrário, meu amado, não tem validade. Vamos ver aqui o que o Senhor Jesus ensinou? O Senhor Jesus falou sobre isso aqui em Mateus 18. Vem comigo aqui em Mateus capítulo de número 18. Evangelho de Mateus capítulo 18. Aleluia. Vamos ver aqui um negócio importante. Evangelho de Mateus capítulo 18. Vamos ler lá. Ó, a partir do versículo 15, vou ler até o 20, vou ler do 15 ao 20 aqui, ó. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele somente. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não quiser te ouvir, leva ainda contigo 2 ou 3, um ou dois, que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra possa ser confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e um publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem aqui na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso vos será feito pelo meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Olha só, isso aqui é importante. O versículo 20 aqui, vou encerrar. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meio deles, aí eu estarei. Aí eu estarei. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Se alguém apresentar acusação, isso aqui tem que entender todo o contexto aqui, tá? Um texto sem pretexto, né? Um texto sem um contexto é um pretexto para heresia. Então você tem que ler o contexto para você entender o texto. Então o que Jesus está confirmando aqui no versículo 20 é o seguinte: olha,
Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, aí eu estarei no meio, presente. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: se alguém for apresentar acusação contra alguém e levar 2 ou 3 testemunhas, aí eu vou estar presente, porque eu vou estar confirmando, né? Eu vou estar testemunhando aquela acusação. Agora, se alguém apresentar acusação contra o outro sem levar 2 ou 3 testemunhas, eu não vou estar nesse negócio, não. Eu não vou estar nesse negócio. Então, meu amado, fica aí o alerta para você. Não aceite que ninguém acuse o teu pastor, o teu líder, e ninguém sem a presença de 2 ou 3 testemunhas, meu amado, para que você não compactue com injustiça, para que Deus não fique ausente de você, né? E se alguém fizer isso, repreende na presença de todos, como diz o texto bíblico. Agora, se tem 2 ou 3 testemunhas que confirme aquela acusação, aí Deus está presente, aí Deus vai ser a própria testemunha daquilo que está sendo apresentado contra a sua liderança, contra o anjo da sua igreja. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Espero que eu possa ter contribuído com mais ensinamento para vocês e até a próxima, querendo Deus.